Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Corinthians. Vamos falar neste vídeo sobre o que esperar dessa equipe do Corinthians sob o comando do Wagner Mancini. O que é possível, de se esperar de uma equipe que, dentro de campo, ainda não mostra um futebol interessante, bonito de se ver, mas que mostra, todavia, um futebol muito competitivo, uma equipe que hoje entrega muito dentro de campo, uma equipe que dificulta demais para os seus adversários, que luta até o fim por algum objetivo estabelecido provavelmente entre o técnico e os seus jogadores. E a gente vê como resultado disso uma equipe extremamente focada dentro de campo. Mesmo quando erra, não podemos deixar de apontar a entrega dos jogadores do Corinthians, atualmente a equipe sob o comando do Mancini. Se a gente olhar para o trabalho que o Mancini está fazendo, dá para lamentar muito pelo trabalho que Diego Coelho e, sobretudo, Thiago Nunes fez no Corinthians no começo do Brasileirão. Com o Thiago Nunes, em termos de pontuação, para termos uma ideia, com o Thiago Nunes o Corinthians conseguiu apenas 6 pontos em 24 pontos disputados. Ou seja, em 8 jogos, o Thiago Nunes conseguiu entregar para o Corinthians apenas 6 pontos. A situação foi bastante parecida com o Diego Coelho, que em 7 partidas, de 21 pontos disputados, também entregou apenas 6 pontos para a equipe. Ora, com o Wagner Mancini, o Corinthians conseguiu, assim que ele chega no Corinthians, considerando também os jogos da Copa do Brasil, foram um total de 10 jogos, com 30 pontos em disputa, e o Corinthians conseguiu 15 desses pontos. Se a gente pensar apenas os jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram 8 jogos, com 24 pontos disputados, e o Corinthians conseguiu nada mais, nada menos do que 14 pontos. Ou seja, em função desses números, a gente pode perfeitamente dizer que o Corinthians perdeu muito tempo com o Thiago Nunes, técnico que deveria ser demitido depois do Campeonato Paulista. O Corinthians também perdeu muito tempo com aquele técnico que já sinalizara em outros momentos que não tem condição de ser o técnico do Corinthians. Refiro-me ao Diego Coelho. Então, quando o Mancini chega no Corinthians, o que ele traz de novo? Ele traz uma personalidade de técnico muito mais forte do que aqueles que estavam no comando do Corinthians. Muito mais forte, e por causa disso, ele banca algumas situações ali interessantes na equipe. Bem, ele recebe um elenco muito grande, que teve contratações que foram feitas de qualquer maneira, sem muito critério. Ele ainda luta para encontrar uma equipe ideal, ou uma equipe minimamente ideal. Ele ainda não encontrou sequer um esquema para utilizar na maioria dos jogos, embora na maior parte dos jogos ele utilizara o 4-2-3-1, mas ele já experimentou, além do 4-2-3-1, o 4-3-3, o 4-4-2 e também o 4-1-4-1. Ou seja, ainda não entendeu o que é melhor para utilizar enquanto esquema, apesar de que cada vez tende mais para o 4-2-3-1, além da formação, das formações que ele leva para dentro de campo. Além disso, ele tem sido prejudicado por alguns jogadores que se lesionam, que são suspensos durante a partida. Esse fato de ter jogador suspenso tem muito a ver com essa forma aguerrida com que os jogadores vão para dentro de campo. Agora, a gente vê muito foco nessa equipe do Corinthians que recentemente venceu o Coritiba. A gente vê foco, a gente vê entrega, e nesse sentido eu destaco um jogador como símbolo desse novo momento do Corinthians sob o comando do Mancini. Trata-se do Luan. O Luan era um jogador que simbolizava, na época do Thiago Nunes, um jogador que cavava espaços dentro do campo para se esconder. O Luan, mesmo com o Diego Coelho, era um jogador que também desaparecia dentro de campo, um jogador que simbolizava uma equipe que não queria muita coisa, uma equipe que desistia do jogo muito facilmente. Com o Mancini, o Luan, inclusive, nos últimos jogos, inclusive, no fim de semana, inclusive, o Luan foi um jogador muito importante para o Corinthians, inclusive desempenhando muito bem aquela função de segurar a bola no ataque. Muita entrega, muita disposição, muita garra do Luan, que felizmente, se ele não pode entregar na técnica, na categoria que ele sempre teve como jogador de futebol, tecnicamente ele sempre foi um belíssimo jogador, ao menos ele está entregando em termos de disposição, de garra, tudo que o torcedor do Corinthians espera de um jogador de futebol. Ou seja, com essa equipe dirigida pelo Mancini, acho que os torcedores do Corinthians podem sim esperar o quê do time? Pode esperar, por exemplo, que o time consiga uma vaga na Libertadores. Por que não? Ora, há duas coisas que podemos pensar aqui, considerar, para pontuarmos aqui que o Corinthians pode sim esperar uma vaga na Libertadores. Uma delas é a inconsistência que existe, a inconstância que existe, que participa sempre do Campeonato Brasileiro, e que uma hora ou outra acaba afetando todas as equipes.
Há algumas equipes aí na tabela à frente do Corinthians que vão ter os seus momentos de inconstância, né? Momentos de falta de consistência, momentos em que as coisas não dão certo. Eu vejo que isso pode acontecer, por exemplo, em alguns momentos com o Fluminense. Acho que isso já está acontecendo com o Inter. Considero que o Inter é uma equipe que não tem condição de conseguir uma vaga na Libertadores. Eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse. O Inter está, neste momento, disputando uma vaga na Libertadores, mas acho que vai sair desse grupo. Sinceramente, o Corinthians está hoje a 5 pontos do Palmeiras, que é a equipe que está na fronteira entre aquelas que vão disputar a Libertadores. O Palmeiras hoje iria para pré-Libertadores. Mas, a meu ver, o Palmeiras não somente vai à Libertadores, como também é um candidato ao título deste Brasileirão. Vejo a equipe do Palmeiras numa condição muito boa, uma equipe que está se construindo muito bem com o novo técnico, o técnico Abel Ferreira. Então não é com o Palmeiras que o Corinthians estará lutando por uma vaga na Libertadores a partir de agora. A meu ver, essa vaga, a disputa para essa vaga fica com o Santos, que é uma equipe surpreendente, que com todos os seus problemas consegue bons resultados, inclusive em nível internacional. A disputa da vaga também se faz contra o Fluminense, que a meu ver pode ter momentos aí de consistência. Acho que dá para brigar com esse Fluminense sim por uma vaga na Libertadores. E tem mais duas equipes aí que vivem um momento de recuperação interessante. Uma delas é o Atlético Paranaense, mas considero que o Corinthians pode brigar com o Atlético Paranaense. E a outra equipe, acho que a mais perigosa de todas, é o Grêmio, que vem de uma recuperação incrível no Campeonato Brasileiro. Mas é bom deixarmos claro que o Grêmio foi a equipe contra a qual o Corinthians conseguiu um empate recentemente. Ou seja, acho que dá para brigar sim por uma vaga na Libertadores, porque essas equipes vão apresentar alguns momentos de inconsistência, e quando a inconsistência ela entra dentro de campo, as equipes precisam se socorrer com algo que muitas não conseguem nesses momentos, sobretudo aquelas equipes que estão pontuando, que estão muito bem. O que é? Trata-se da garra, da disposição, da luta dentro de campo, do foco por algum objetivo. Este tipo de coisa, esse foco para um objetivo, hoje a gente vê nessa equipe do Corinthians. E por causa disso, em função dessas questões, considero sim o Corinthians muito candidato a uma vaga da Libertadores. E ao torcedor corintiano, eu digo que sim, que o Corinthians pode, que vocês podem sim esperar pela luta dessa equipe por uma vaga na Libertadores. Pode até não acontecer, pode ser que não aconteça, mas essa equipe, jogando o que está jogando hoje, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com algumas escalações que às vezes são contestadas no Mancini, mesmo com algumas alterações do Mancini que às vezes também são contestadas, né? Mesmo assim, acho que essa equipe pode sim pleitear uma vaga na Libertadores. Só em relação a essas decisões do Mancini, eu diria que mesmo com algumas escalações que não são das melhores, mesmo com algumas alterações que podem não ser das melhores, eu diria que entre aquilo que ele faz, que não é tão bom assim, e aquilo que ele faz de bom para o Corinthians, o saldo é muito positivo. E sobretudo eu destaco a personalidade de um técnico que deve falar muito alto com seus jogadores, deve ter conversas muito longas com seus jogadores. Contudo, é um técnico que hoje, à beira do gramado, transmite, mesmo nos momentos difíceis, muita tranquilidade e segurança para os seus jogadores. Então acho que a torcida corintiana pode sim esperar por muito mais dessa equipe, inclusive uma vaga, por que não, na disputa da Libertadores de América. É isso.